Boa Estamos tarde. online? Boa tarde, Tubarões, mais um Shark Time. Boa tarde. Satisfação estar aqui. Hoje vai ser uma tarde especial. Eu queria ter 2 horas, já comecei falando do tempo. Eu queria ter 2 horas para ter bastante tempo com vocês duas. Eu acabei de colocar no meu Instagram lá que vou ter a oportunidade de aprender, bater esse papo, trocar experiência com 2 pessoas extremamente comerciais, extremamente vividas no ponto de vista de liderança, capacitadas. Quem me conhece sabe que não tem demagogia nas minhas palavras, a gente convive há muitos anos, eu conheço particularmente a trajetória profissional de cada uma de vocês, e é um dia especial para mim, estou muito feliz, sejam muito bem-vindas ao Shark Time, e vai ser um dia muito especial, uma tarde muito especial, um bate-papo mais que especial. Boa tarde, tudo bem com vocês? Lucas. Boa tarde a todos, né, que estão participando dessa live. A gente está se reinventando muito rápido, né? Essa questão das lives aí, eu não fico nervosa normalmente, mas essa me deixou com um friozinho na barriga, não sei por quê, acho que é porque eu vou falar com tantos tubarões ao mesmo tempo, né? Pois é, faz parte, Veli, por aqui também, aqui realmente a gente fala direto com eles, mas é comum, né? A primeira vez que a gente faz esse bate-papo aí, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? Então é normal, viu? Eu também estou bem ansiosa por aqui, mas eu tenho certeza que a gente vai fluir de uma forma muito gostosa, tá? Tem muita gente competente, então é uma troca muito satisfatória, né? A gente bater esse papo aqui. Não, e o bom é que assim, eu estou me sentindo como se estivesse no Troféu Shark com vocês, ou numa das viagens de premiação na Rota dos Tubarões, pela elegância que vocês estão, pela beleza que vocês duas estão exuberantes nessa tarde. Conseguiram o salão aberto, né? A gente nunca combina a roupa, mas a gente consegue sempre vestir a roupa parecida. É impressionante. É prova de sintonia. A gente, quando está no mesmo quarto ali, e aí eu tiro a roupa da mala, olha, eu vou com essa e ela também. Eu disse, rapaz, olha, a gente combina na próxima vez, viu? Mas é muito Até bacana. O cinto, ela consegue pegar um igual o meu. Tá vendo só? Hoje o objetivo é a gente ser... vocês, né, como uma dupla, ser mais populares do que Maiara e Maraísa, do que Simone e Simária. Vocês duas são as louras da Intercrédito, é o momento. Então, preparem que estou com minha língua afiada hoje para arrancar tudo de vocês. Bom, então. Como o tempo é curto, queria já fazer uma colocação de cara e... É evidente que eu tocaria nesse assunto, né? É óbvio que eu tocaria no assunto dessa questão de mudança da corporação, da mudança de atitude, e eu vou começar com a Karine em específico, que eu queria saber o seguinte, quando tem muito esse contexto que nós estamos vivendo, ele cria um desafio pessoal e um desafio de entrega, um desafio profissional, né? Ou seja, são tantos elementos para reavaliar, para reaprender, para readequar. E vocês duas, nós vamos falar disso mais para frente, como líderes de equipe, né? Líderes, inclusive, de pessoas que treinam pessoas para atuar com outros da ponta. Queria saber, Karine, em primeira mão, sobre os desafios que o Covid trouxe para a sua gestão dentro da Intercrédito. Quais são os principais desafios que ele trouxe e o que te mexe mais, o que você mais teme e o que você tem mais habilidade? Conta pra gente. A verdade é que o Covid chegou, né, Lucas? Ninguém estava preparado para isso. Nós tivemos aí que nos adaptar rapidamente. E quando teve essa questão de vamos fechar a loja, acho que o maior desafio foi como é que a gente mantém o time motivado, cada um em sua casa, eventualmente, caso tivesse a necessidade da gente estar nesse formato, né? E aí teve a existência da live, imediatamente a gente começou a se reinventar, fazer conferências. Eu acho que a gente nunca se falou tanto, essa é a grande verdade, né? A gente se pegou falando de 10 horas da noite, a ansiedade era tamanha que a gente se falava às 10 horas da noite, no outro dia já estava batendo um papo também, até pela questão da velocidade das coisas, né? Muita coisa mudou em pouco tempo, o banco também foi se adaptando e a gente precisava estar alinhado a todo momento. Então, eu acho que a coisa que a gente pegou assim de primeiro impacto foi essa, fundamental o alinhamento da equipe, que todo mundo estivesse muito assim atento a todas as mudanças, porque era coisa de você falar com a equipe
daqui a alguns minutos já não era mais naquele formato e a gente tinha que novamente para toda a operação e retoma falando com todo mundo. E a gente até brinca dizendo, caramba, eu nunca trabalhei tanto, né? Enquanto essa questão da Covid. Então, assim, a gente já está vivendo alguns dias, mas acho que o maior desafio de imediato com a Covid foi exatamente esse, tá? A gente conseguir alinhar o nosso time rapidamente, deixar todo mundo muito ciente de tudo que estava acontecendo, das mudanças que poderiam ocorrer rapidamente, e a gente conseguiu, estamos nesse processo aí. Então, foi o maior desafio que a gente teve. Ou seja, dentro de todos os leques, né, esse almanaque de desafios, gestão de equipe foi o mais desafiador, não sei se eu entendi bem. Sim, sim. Alinhar todo mundo no mesmo, né, no mesmo eixo, dizendo assim, ó, a gente vai precisar fazer dessa forma, e entenda que se a mudança acontecer já em alguns instantes, é por conta do Covid mesmo, é um momento, né? Não tem um certo, a gente precisa viver um dia, um momento de cada vez. Então, quando a gente alinhou isso com o time, eu acho que agora fica muito mais fácil a comunicação com eles. Mas foi fácil assim, simples assim? Não. Chegou, basta algumas reuniões, uma live ou outra, e explorar isso um pouco melhor. Tipo assim, eu sei que é da natureza humana, eu, como estudioso de comportamento, sei que é da natureza humana a questão da dificuldade, o medo, a dificuldade de se adaptar. Teve alguns elementos que demoraram dentro do seu perfil a entender essa necessidade, que é uma coisa sem retorno, que ele adapta ou ele está fora, né? Isso não é na Intercrédito, é no mundo, né? Conta um pouco mais sobre isso. No primeiro momento, a gente teve assim, né? O pessoal assustado, obviamente, todo mundo muito com medo, né? A gente não sabe, é algo que é invisível, então a gente não sabe, por mais que a gente converse com essas pessoas, né, com todos, tivesse esse alinhamento em relação às nossas funções, mas a gente não tinha como blindar a nossa equipe em relação a nada que poderia acontecer, né? Então é normal e é natural que as pessoas tivessem algum tipo de receio. Então, o primeiro impacto que a gente teve já de imediato na nossa atividade foi a gente tirar férias, né, colocar algumas pessoas que estavam um tanto com o emocional muito abalado, a gente afastou essas pessoas, conversou, e é muito importante que haja clareza num momento desse, né, que as pessoas também chegavam e diziam, poxa, Karine, mas eu estou com medo de eventualmente ser demitida, e eu acho que não é o cenário, então, assim, é muito importante esse papel do líder, né? Eu acredito que ali é o mesmo circuito, mas assim, a Intercrédito, ela tem disso. A gente é muito verdadeiro com os nossos consultores, com os nossos supervisores, porque a Intercrédito é assim conosco, né? Os nossos diretores não têm muito milímetro para contar as coisas. E assim, foi muito importante que a gente chamasse o nosso time, mais uma vez, uma questão realmente de comunicação, e a gente deixou muito à vontade para que eles, gente, trabalhem dentro de casa, ou então tirem férias, mas tirem férias tranquilos. Tá? Então, assim, a gente primeiro ajustou a casa e aí a gente conseguiu, sim, ter uma equipe reduzida, mas que conseguia trabalhar eventualmente. Então, foi trabalhar, manter os números com a equipe reduzida, mas ciente de que todo mundo estaria ali focado, bem emocionalmente, porque era o mais importante naquele momento. Esse detalhe emocional ele é importante porque eu vejo você, Eliane, como duas grandes pastoras, né? Que tem, apesar desse termo rebanho, é apenas uma metáfora, né? Não está trazendo ninguém como rebanho, mas dentro de um rebanho de ovelhas, o pastor, quando se desloca, uma ovelha se desloca do rebanho, o objetivo do pastor é ir lá e capturar. Ele deixa o rebanho aqui, o grupo consegue se conservar e ele consegue ir lá e buscar e trazer essa ovelha de novo para dentro do grupo. Então, acredito que vocês devam ter feito muito isso, né? Ou seja, tinha uma grande parte que estava homogêneo ali, mas é natural, as pessoas não se comportam de forma igual, né? Uma pessoa ou outra E aí, vocês tiveram que ir lá, queria fazer essa pergunta para você, depois eu queria ouvir ali também sobre isso. Teve algum momento que vocês tiveram que largar o rebanho aqui e ir e falar assim, não, peraí, deixa eu buscar essa ovelha aqui, que ela é importante para a gente, mas o medo, né, do lobo, né, chamado Covid, economia, etc., pode ter causado isso? Sem dúvida. Teve, sim, esse cenário em que a gente teve que resgatar essa pessoa, dar um tempo, muitas vezes... Você resgatou? Eu quero saber como que a Cirida fez. Como? Conversando com essa pessoa. Conversa, basicamente, tá, Luca? Como eu falei, a gente
entendendo e lembrando que ele sempre foi um excelente profissional e não é agora que a empresa vai esquecer dele, por uma situação que ele está passando, né? A gente não pode esquecer do que as pessoas fazem dentro da empresa por um momento, né? É aquela questão, não é uma semana, não é um dia, não é um mês sequer de fracasso que vai fazer com que eu esqueça tudo aquilo que ela fez, tá? Então, é muito importante. E esse alinhamento que a gente tem com a equipe faz com que eles estejam livres para nos dizer isso. Então, eu recebi a ligação à noite, Guerreira, eu não quero soltar a sua mão, mas eu estou com medo, e é natural isso. E eu disse, olha, quanto tempo você precisa para, né, botar um pouquinho a cabeça no lugar, o que é necessário, o que é que eu posso fazer por você para que você continue operando? Então, diversas vezes, a gente sim precisou dar a mão a alguém que, por um momento, estava ali desestabilizado, né, mas que, no instante, conseguiu botar um pouquinho a cabeça no lugar e fazer parte aí de todo esse rebanho, digamos assim. Quem fala do nosso caso é o nosso cardume, né? É o nosso cardume. E você, Eli? Correu isso com você? Olha, quando eu tinha acabado de voltar de férias, né? Após o Troféu Shark, eu entrei de férias durante 10 dias, e a gente, quando entra de férias e volta, a gente volta na maior motivação, né? Querendo continuar com as campanhas, incentivando, vendo as mudanças, mas no dia que eu voltei de férias, eu fui na loja de Petrolina, recebi uma homenagem das meninas lá, um seja bem-vindo, e aí eu cobrei de uma das consultoras, aliás, da supervisora, cobrei o uso da máscara, a primeira cobrança que eu fiz no meu retorno. Eu disse, cadê sua máscara? Aí ela falou bem assim, baixinho para mim, o cliente pode ficar com medo. Então, assim, a princípio, quem usava máscara era quem tinha sintomas, né? Quando a gente teve uma primeira reunião e foi dito pela diretoria que a partir daquela data a gente ficaria seria uma semana de folga, né? Uma semana de folga, e aí depois dessa semana a empresa ia decidir se daria férias coletiva. No dia seguinte, a gente já se reuniu e a postura já era diferente. Quando a gente falou que a partir do dia seguinte seria um dia de folga, a equipe toda reclamou. Reclamou porque não queria, né, deixar de trabalhar, porque estava motivado, porque tinha acabado de chegar de uma premiação, porque a empresa precisava da gente, mas só que a gente, o que eles precisavam naquele momento? A primeira atitude foi cuidar dos nossos. Então, o primeiro passo foi, vamos cuidar de todo mundo, está vindo algo desconhecido, né? Nós não tivemos aviso prévio para esse momento, então vamos primeiro cuidar do nosso pessoal, saber, conhecer o que está acontecendo, né? A realidade dos fatos, para só então a gente tomar uma postura. Então, eu fiz uma reunião na época com os supervisores e disse que existia a possibilidade de férias coletivas, todos foram contra essas férias coletivas, inclusive pediram para mim não falar para ninguém. Então, as nossas lideranças, eu acho que os consultores estão sabendo agora dessas férias coletivas, né? Ou acabei o segredo. Mas eles pediram para não falar isso para ninguém. Então, partiu deles. E nós, como liderança, nós passamos a atuar muito mais a partir daquele momento. Então, era uma semana de folga que não durou um dia. No dia seguinte, a gente já se reunia sempre por vídeo. Começou a ser uma constante, porque nós começamos a enxergar o momento como um momento de guerra contra o invisível, né? E nós deveríamos realmente atuar como um comando estratégico, né? A empresa tem os líderes para que pensem, né? Para que deem um passo adiante sempre, para que enxergue como é que a gente vai fazer daqui, apesar de que a gente tenta fazer hoje, né, o nosso melhor e vem conseguindo atuar de forma bem significativa no mercado. No mês que a gente pensou em dar férias coletivas para a turma, a gente teve uma queda de 45%, né, da nossa produção. Poderia ser 0%, né, poderia não ter produzido nada. A gente conseguiu uma produção de 55% da meta, e isso foi importante. E teve loja que bateu meta, né, e teve consultor que bateu meta.
E a gente sabe que o que a gente tem a fazer hoje é realmente trabalhar a cabeça, né? Trabalhar o comportamento, porque a gente sempre falou em que nosso negócio é essencial para a vida de muita gente, mas a gente nunca recebeu, nunca pulsou tão forte em nossas vidas que realmente somos essenciais, que a ausência do nosso trabalho pode causar uma crise muito maior do que já existe hoje. Então, assim, a nossa missão realmente é muito grande, é muito forte, né? A importância que a gente tem na vida dos clientes é uma coisa fora do normal, muito mais do que antes, porque hoje antes, quando você pedia agilidade nas ligações e dizia, olha, fala bem rápido, consegue acionar, consegue agendar, consegue trazer o cliente na loja, hoje a gente pede que essas ligações elas demorem, porque você precisa realmente acalentar o cliente, você precisa confortar o cliente, mostrar para ele segurança e fazer com que, mesmo que exista uma distância física, a gente se aproxime muito mais das pessoas. Bom, queria que você complementasse para a gente o seguinte, a Karine falou muito bem sobre o ponto de vista dessa adaptação, né? Esse momento, o Covid chegou e teve toda a adaptação. A Intercred, a gente sabe que é uma empresa super parceira dos funcionários, né? Acompanha há muitos anos, eu sei o quanto é parceira, né? Coisa difícil de encontrar, inclusive, no mercado, mas eu queria saber o ponto de vista de vocês sobre a pós-adaptação, porque agora nós já temos que nos sentir adaptados, porque é isso aí, gente, né? Ou seja, você está no frio, você vai ficar sentindo frio, não, amanhã vai fazer calor, não, vai lá e pega a blusa de frio e coloca, porque já está frio, nós já adaptamos, nós já entendemos onde nós estamos, já tem mais de 60 dias, né, da paralisação no Brasil, de todo o contexto. Após a adaptação, o que está sendo feito para apoiar e motivar os colaboradores? Ou seja, o pessoal já se adaptou, de uma forma, uns mais, outros menos, mas já se adaptaram. O que está sendo feito agora, hoje? Olha, nós tivemos, com a franquia Help, nós tivemos 15 dias seguidos de matinais super motivadoras com a turma do Herbert, e isso acho que foi uma adaptação para que a gente agora, né, tenha um espaço maior nessas matinais, mas a gente ouvia todo dia a mesma coisa. Então, a gente ouvia todo dia a mesma coisa para que as pessoas realmente praticassem. Todo dia você ouvia o mesmo caminho. Todo dia você vai fazer aquilo. Todo dia você vai fazer aquilo. Então, as pessoas elas começaram realmente a ter uma mudança de comportamento. A gente sempre falou em nossos encontros em trocar pneu com o carro andando. Nós praticamente trocamos esse pneu aí várias vezes com o carro andando, porque na primeira semana... Os 4 pneus. E o motor também, viu? Então, assim, a gente foi feita uma adaptação muito rápida, porque tudo que a gente pregava, a gente teve que fazer o avesso. Quando a gente tinha o cliente oculto observando que o consultor não levava o cliente na porta, o consultor não pegava na mão do cliente e não existia o contato físico, que era um erro. Hoje em dia, a gente teve que colocar barreiras de proteção de acrílico em todas as nossas unidades, pensando na proteção, em que o cliente se proteja e que os nossos consultores, supervisores também tenham essa proteção. Então, o cuidado é para os dois. Então, a gente começou a observar muito mais o comportamento, né? Nossa forma de carinho agora é o coraçãozinho, não é? É o carinho que a gente passa através do telefone. Então, o olhar nunca foi tão verdadeiro, né? Você sorri com o olhar, porque a gente usa máscara o dia todo. Então, o cliente ele vai saber se você está de mau humor pelos seus olhos, se você está sorrindo pelos seus olhos. Então, assim, a nossa adaptação ao momento, ela foi feita muito rápido, mas é uma adaptação que está dando certo. A gente já tem pessoas
que são exemplos para a empresa, consultores que realmente estão alcançando, estão sendo referência, né? Estão alcançando números muito bons, são referência para nós, e mexe na vaidade daquele que estava lá um pouquinho escanteado e achando que era impossível. Não é impossível. Né? Todas as ferramentas que foram criadas, tudo que o banco fez, tudo que os nossos parceiros vêm fazendo, que a Intercrédito vem fazendo para mudar o nosso cenário atual, né, para que a gente tenha um conforto maior, para que o distanciamento exista, mas que a falta de produção não aconteça, tudo é pensado, tudo é analisado. Tem gente que tem dormido pouco, né? Coloca lá nos grupos. Estou vendo agora, estou encerrando o meu, não é, Ivan? Então, assim, aí da mesma hora outra pessoa responde, então a gente que é da parte de liderança, a gente dorme pouco, né? A gente dorme pouco porque a gente pensa muito no melhor para a nossa equipe. A gente pensa muito em proteger as pessoas, a gente pensa muito no nosso cliente, que sempre precisou do nosso apoio e hoje precisa muito mais. Bom, Karine, e essa adaptação no tempo de hoje? O que depois da adaptação, como você falou no primeiro bloco, hoje, que outras formas vocês têm adotado, você tem adotado com a sua equipe? Vivendo aí, até colaborando com o que ele falou, né? A gente sempre preparou o nosso time, Luca, para encantar ele presencialmente, né? Todos os clientes. Então, desde o início de Help, a gente realmente sempre chegou fazendo treinamento, como é que é o jeito, é café, uma água, e leva o cliente na porta. E agora a gente teve que desconstruir tudo isso e tentar encantar por telefone. Esse tem sido o nosso maior desafio, tá? De ligar para o cliente diante de tantas ligações que ele já recebe, né, de toda a concorrência do mundo, e até o cliente que a gente mesmo dizia para ele, olha, o senhor não atende ao telefone, então a gente educava o cliente dizendo que a concorrência trabalhava errado, e agora a gente está tendo que virar para ele para dizer que somos nós que estamos ligando para ele. Então, a gente tem vivido isso muito na prática, né? As videoconferências, a gente está fazendo com o cliente, chamada de vídeo, olha, eu vou ligar para o senhor, ou então a ligação caiu, atenda aí que eu vou ligar por vídeo, né, para ficar até melhor a nossa conversa. Então, são algumas atitudes que o nosso time tem tomado aqui e que tem dado muito certo, tá? Nós temos uma equipe que está trabalhando em loja e temos equipe também que está trabalhando em casa, e são dois cenários completamente distintos, porque quando a gente está na loja, a gente ainda tem aquele cenário de estar todo o layout da Help, e quando a gente está em casa, a gente não tem isso. Mas a gente fez vídeos, tá? Gravou vídeo dentro da loja, aproveitou também alguns vídeos que a gente já tinha feito enquanto tinha campanha dentro da Intercrédito, tem mandado isso para o cliente, e é engraçado como eles mesmos passaram a gostar. Diz, poxa, que coisa legal, né? Só assim eu mato minha saudade, eu estou tão sensível em casa sozinho. Então, como ele bem falou, tá? A gente não imaginava que essa questão do serviço é essencial. Quando tudo aconteceu e a gente foi conversar um pouquinho com o nosso time, é claro que algumas pessoas se colocavam, poxa, mas será que eu sou tão essencial assim? Eu não entendi, Karine, eu achava que serviço era essencial, era outra coisa, menos isso. Mas quando a gente começou a receber vídeos e áudios dos próprios clientes, essa ficha da gente caiu. Né? Eram áudios que deixavam assim, a gente emocionado. Poxa, filha, quando é que vocês vão abrir a loja? Né? Eu estou morrendo aqui de saudade, muitas vezes eu estou necessitada também, pessoas chorando, dizendo que estavam precisando de algum tipo de recurso porque não tinham o que comer dentro de casa. Então, o próprio time, consultores, né, ficavam, poxa, Karine, deixa eu voltar para dentro da loja, porque eu preciso atender essa necessidade. Então, é muito importante quando a gente entende dentro da nossa atividade, né, qual é a nossa função mesmo, tá? Então, a partir do momento que a gente passou a entender isso, que nós somos, sim, serviços essenciais, essencial, né, dentro da atividade que a gente exerce, a gente passou a vestir muito mais a camisa da empresa, tá? A camisa essa que a gente já admira demais, eu falo em nome da GEMET, mas, obviamente, eu tenho aí todo um grupo que a gente acompanha, né, nos encontros da Intercrédito, e isso fica muito nítido para todo mundo. Somos verdadeiros apaixonados por essa camisa, eu não tenho dúvida.
que, assim como a minha regional, todas as outras também estão tão engajadas quanto que isso tudo passe rapidamente. E eu sei que não é um cenário só da GMET isso. Todas as lojas, eu acho que a gente compartilhou quando estava acontecendo, vídeos, mensagens de cliente, né? Quando é que vocês vão abrir? Isso é muito bom para a gente. É muito gratificante saber que hoje a gente exerce uma atividade que é fundamental na vida do cliente, para que ele possa ou viver um momento de adaptação desse que a gente está vivendo, ou continuar realizando sonhos, sim, né? Porque não é por conta que tudo isso está acontecendo que algumas pessoas pararam de viver, pararam de comprar, engano nosso se a gente pensasse dessa forma, tá? Então, é tudo isso que anda acontecendo, né, na vida da gente, essa mudança, mas é muito importante que a gente saiba aonde nós estamos e onde a gente quer chegar, entendeu? Continuando. Então, assim, quando a gente tem foco no cliente, quando a gente chega na nossa loja hoje, nossa, porque realmente é a nossa casa, né? E a gente entende o que é que a gente tem para fazer, qual é a nossa missão, aí sim, as horas que ali estão, e olhe que a gente está com o horário reduzido dentro da loja, mas ainda assim a gente consegue ser muito eficiente, tá? Em atender a demanda desse cliente, com segurança, obviamente. Eu tenho percebido, inclusive, que quando a gente fez a implantação, né, da barra de proteção, a proteção para o cliente e para o consultor também, muita gente, inclusive, que estava em casa se sentindo insegura, a partir daquele momento de ser Karine, agora eu já posso voltar. E aí você entende, né? Era um medo, simplesmente você colocou realmente uma proteção ali, e aí sim ele se sente seguro. Então, acho que o papel da liderança é fundamental também, identificar essas coisas tão pequenas, né? Então, a gente foi muito rápido nisso. A Intercrédito realmente ela é o que a gente precisa fazer, foi em busca, inclusive, dos outros correspondentes que já estavam fazendo também. Então, isso não é somente uma qualidade aí da gestão da Intercrédito, mas a nossa diretoria tem muito disso também, de se manter realmente conectado com todos os outros correspondentes, com os bancos também. Então, a gente é sempre um dos primeiros a ter qualquer tipo de vantagem, digamos assim, né? E colocar em prática tudo que a gente acha que realmente possa proteger o nosso time diante de um cenário tão preocupante quanto esse. A Eliane falou recente agora, um minuto atrás, a respeito da ideia sobre usar a máscara, a experiência que ela teve, como teve o feedback. Me fez lembrar, nesse meio tempo, de uma frase que um poeta diz que a boca é o sorriso, é a entrada para o corpo, mas os olhos é a entrada para a alma. Então, a gente multiplicar isso aí dentro, né? Que esse sorriso com a alma que a Eliane falou, ela é muito verdadeiro, esse sorriso com os olhos, né? Que, na verdade, quando a gente sorri com os olhos, a gente está sorrindo com a nossa alma. Então, a gente tem que estar muito bem preparado com isso. E essas pequenas características, mudanças que você pontuou agora, Karine, na verdade, isso é estratégia. Né? O que a gente pode achar que é pequeno, não é. O que a gente pode achar que é pequeno é altamente necessário fazer, né? E quando você falava dessas adaptações, me fez lembrar o seguinte, queria que vocês duas me corrigissem, mas tem um fluxo de venda anterior ao Covid nas lojas que fala sobre o agendamento, né? E o agendamento, pelo que eu sei, era feito por telefone. Eu, na minha humilde concepção, entendia que a venda acontecia ali, no agendamento. Por quê? Porque quando o cliente vinha na loja, tinha tanta estratégia em torno que era só tirar o pedido, teoricamente, porque o mais difícil era... É tipo, quando você consegue uma namorada, o mais difícil é conseguir que ela saia com você para jantar. Depois que ela já topou ir jantar, você imagina que lá, né, o jantar pode fluir melhor, porque você tem toda a estratégia. Então, sempre eu pensei que o agendamento era algo mais difícil do que a venda presencial. Se o agendamento, seus colaboradores, seus profissionais já estão adaptados, é um ganho de escala, se a gente pensar diferente. O que é esse ganho de escala? Se eu já tenho trabalho, já estou habituado a fazer agendamento, e quando ele chega na loja só tira o pedido, teoricamente, quem sabe a gente levar esse tirar pedido junto. E aí eu otimizo a minha força no telefone, porque eu já estou adaptado.
Então, eu queria que vocês duas me falassem, pode começar contigo, depois a gente passa para ali, o seguinte, no ponto de vista da principal força de venda remota, que é o telefone, né? Ainda mais do que os demais para o nosso tipo de cliente. Depois do Covid, vocês têm potencializado isso, você tem levado técnicas para a sua equipe, você tem pessoas acreditadas, pessoas não acreditadas, precisamos colocar todo mundo andando no mesmo, né, no mesmo sentido. O que você poderia falar com a gente sobre venda por telefone neste momento? Mais uma mudança assim gritante na nossa rotina, Luca. Quando a gente agendava o cliente, nós não podíamos falar nada de venda, de valores por telefone. Na verdade, a gente era orientado a fazer um agendamento para a nossa loja, porque a gente encantava presencialmente, né? Então, na loja, é aquela questão, quando ele chegasse aqui, aí eu tenho todo o encantamento, ele vai sentar, eu vou conversar, e aí a gente vai conseguir fechar a venda, tá? Então, por telefone, a gente não falava de valores. Então, essa foi a principal mudança que a gente teve. Então, agora a gente tem que encantar, sim, por telefone e fazer a venda ali no telefone. Eventualmente, algumas lojas que estão abertas, a gente ainda pede para que o cliente vá na loja, mas não é algo que a gente tem focado, pelo contrário, até pela questão da segurança, né? Não cabe, nesse momento, eu estar querendo lotar a minha filial, onde eu tenho, sim, um processo onde eu consigo ligar para o cliente fazer. Então, qual é a adaptação disso? A gente tentar, na ligação, encantar esse cliente, ajudar um cliente que, eventualmente, tenha qualquer tipo de dificuldade. Muitas vezes, esse cliente ele não tem o equipamento necessário, o celular adaptado para fazer esse tipo de venda, então, a gente tem que encantar a ponto de que ele esteja tão interessado na nossa oferta que ele consiga chamar um vizinho, tenha um filho dentro de casa, que se torna, inclusive, um outro caminho, que é ao mesmo momento alguém que vai ajudar, mas que pode ser alguém que ali impeça aquela venda de ser feita. Então, a gente tem que ter muito jogo de cintura nisso, né? Então, uma das técnicas que a gente tem feito, mudado, é isso. Deixa eu tornar aqui. Herbert fala muito disso, eu acho muito bacana. Em todas as visitas, eu tenho falado bastante com a loja, mas que é fundamental. Primeiro, eu me interesso, né, para depois alguém se interessar por mim. Então, aquela frase, primeiro eu sou interessado, para depois eu ser interessante. Então, enfim, quando a gente coloca isso em prática, tem parecido assim um mantra na loja. Gente, quando você entende isso, não tem fórmula secreta, não tem script, por exemplo, porque todo mundo fica querendo muito essa questão do que é que eu falo. Eu disse, vamos lá, quando você entende isso, que primeiro você vai precisar fazer perguntas que o cliente lhe dê oportunidade, aquele minuto ali de quebra, né, de paradigma, quebra a conexão onde ela é feita, a gente precisa de você. Então, eu preciso que você esteja atento, eu preciso que você ouça o que o cliente tem feito, o que é que o cliente está fazendo. E uma outra coisa que acontecia bastante, o consultor, ele quer fazer 1001 funções, porque, de fato, a gente tem muita coisa para operar quando a gente está em loja. Eu passei essa semana essa mudança, eu disse, eu preciso ajudar o meu time de alguma forma, e a melhor forma que eu tenho para fazer é ouvir as gravações, né, dele, então eu consigo ouvir o cliente, consigo ouvir, e aí eu chego, coloco o remédio naquilo que realmente é necessário. Isso tem sido muito importante, mas é muito importante também que o time entenda e que não existe vaidade nesse momento. Nós estamos juntos nesse barco, nós iremos passar por isso juntos, né? Então, não cabe a gente achar que a nossa xícara está cheia demais, ao ponto de que a gente não tenha que adaptar nada diante desse cenário. Então, a gente pegava a filial que estava fazendo venda com o cliente na frente, e eu estava com o cliente na minha ligação, querendo fazer um encantamento com um formato desse. É impossível. Antigamente, eu ainda conseguia fazer. Eu conseguia, olha, o senhor vem entre hoje e amanhã, qual o melhor horário? E eu estou aqui digitando um contrato. Hoje não é possível fazer isso. Hoje tem que ter um telemarketing de qualidade mesmo, ouvindo o cliente. Então, eu tenho pego muito assim nessa questão com a loja, e a gente já tem sentido um grande impacto, mas principalmente eles também se mostraram abertos, né, a esse tipo de mudança. E eu tenho certeza que o caminho é esse, eu não vou desistir, embora os números ainda não estejam como a gente gostaria, mas é isso que eu tenho feito em relação às mudanças do telemarketing. Bom, Eliane,
Complementa para a gente, com essa Não realidade, sobrou nada, né? para mim, não sobrou nada. Mas são Não características sobrou diferentes, né? nada. Vocês duas têm administração de pessoas diferentes. Então, talvez o que a Karine tem adaptado lá, na sua regional, na sua GE, é um pouco diferente. Eu queria te perguntar o seguinte, dentro desse assunto de venda por telefone, de venda remota, como que sua equipe desenvolve, compartilha e aprimora essas técnicas? Olha, De venda por telefone. Ontem, inclusive, a gente fez um exercício desses, né, com supervisores, para verificar algumas ligações, e o que a gente pede, né, que as vendas, no caso, o contato hoje seja mais demorado. Né? A gente pedia muita agilidade. Né? Aqui, ó. A gente pedia muita agilidade. Né? A gente tem uma meta, uma meta diária, né? Tinha uma meta diária de 50 acionamentos por dia e, no mínimo, 8 agendamentos. Hoje, a gente não enxerga muito isso. Né? A gente deixou de enxergar, de bater tanto nesse número, porque a gente não quer somente um volume de ligações, a gente quer ligações com qualidade. Então, o que demore na ligação, mas que faça o encantamento do cliente. A gente tem, é comum o consultor receber presentinho de cliente, acho que isso existe em todas as regionais, né? Tem gente que todo dia volta para casa com uma sacolinha, com feijão verde, com galinha, o pessoal leva para a loja. Tudo, né? É o melhor reconhecimento que pode ter. Eles são muito carinhosos, né? São carinhosos e são carentes. Então, quando você sente falta disso, dessa presença diária, tem gente que vai todo dia na loja tomar um cafezinho, e esse não foi mais. Por que esse cliente não foi mais? Então, o consultor, ele tem sentido falta daquela presença que era diária, né? Mas o cliente também tem sentido falta daquela conversa, do bom dia, do sorriso, né? A gente sempre faz para os outros o que a gente quer que façam para a gente. Então, se eu dou um presente, é porque eu gosto de ganhar presente. A forma que a gente tem usado muito de dar presente é estar presente, né? E a gente tem feito essa presença através das ligações, né? Através do contato telefônico, através do bom dia alegre e saber se a pessoa lá do outro lado ela está bem. Então, os contatos sempre começam assim, né? Perguntando para o cliente se ele está bem, né? Se a saúde está boa, se a família vai bem. Então, a gente, às vezes, se surpreende com um cliente que diz que há muito tempo não vê ninguém, que está sozinho, né? E aí, aquela ligação certamente vai ser uma ligação mais demorada, porque envolve sentimento, de fato. A gente trabalha numa empresa que tem a razão e a emoção, né? Nós somos isso, as duas choronas da empresa, né? Você então, não começa, não. Nós somos assim, né? A gente chora junto com o cliente, a gente chora junto com o consultor, a gente se motiva com eles. Então, assim, as emoções, a gente se envolve muito, né? Nesse contato diário com o consultor, com o supervisor, com o cliente, até porque nós somos os olhos dos diretores. Eles estão lá em Recife, né? Mas eles sabem de cada um. Às vezes, quando acontece um evento, e aí chega uma pessoa que acabou de entrar na empresa, e aí um dos diretores diz, Maria, aí a pessoa olha assim, eles sabem meu nome, eles sabem o nome de todo mundo, eles chamam todo mundo pelo nome, não é? Porque cada pessoa é uma história que entra para fazer parte da nossa família. A gente traz boas pessoas, boas histórias, e é assim que a gente vem construindo a empresa. Então, a gente não pode, de forma nenhuma, virar as costas para os clientes, deixar de fazer esse atendimento, que é um atendimento personalizado. Cada ligação é um atendimento personalizado. Cada pessoa que vai atender lá do outro lado, de repente eu posso ligar para uma pessoa. Antes eu falava muito para o pessoal, às vezes a gente acompanhando as ligações, e às vezes você faz um acionamento, fazia, e recebia um palavrão, batia um telefone. Hoje em dia mudou muito isso.
Eu não sei se lá também, Karine, está dessa forma, mas hoje as reclamações em relação a isso caíram, as pessoas estão mais sensíveis. Então, aquela pessoa que ia responder a ligação com um palavrão, hoje em dia, a forma que a gente entra em contato, a forma que a gente faz a abordagem, a forma que eles recebem e que eles traduzem para a gente a gratidão pela forma que nós falamos, pelo contato. Tem pessoas que hoje muita gente só se fala pelo WhatsApp, você não escuta vozes, né? Tem pessoas que estão ali nas suas casas e a única voz que elas vão ouvir é da televisão, porque os filhos deixaram de visitar, os netos deixaram de visitar, e as pessoas só se falam pelo WhatsApp, pelas redes sociais. E aí, quando você recebe uma ligação de alguém perguntando como é que está a sua vida, e aí, está bem? Né? A senhora está consciente da situação? Nós estamos aqui para te apoiar. Está precisando de alguma coisa? Estou precisando muito comprar um remédio, não tenho dinheiro, não tenho condição, não tenho como sair de casa. Não se preocupe que a gente tem a solução. Então, a gente permanece na nossa missão principal, que é realizar sonhos, que é dar solução a problemas. Infelizmente, essa doença, o Covid, ela não depende de nós, é um problema mundial, é uma pandemia. Ninguém nunca passou por isso. Para a gente isso é novo, mas a gente pode passar por isso muito mais leve se a gente souber trabalhar isso aqui. Se a gente conseguir enxergar as pessoas como verdadeiramente são, se a gente conseguir fazer o nosso trabalho enxergando nele o essencial, enxergando que o nosso trabalho é importante. Se a gente parar, muita coisa pode piorar. Então, a gente permanece nesse desejo, né? Permanece nessa missão de fazer o melhor todo dia. Né? A gente sempre trabalhou com o que a gente tem e hoje a gente tem muitas ferramentas. A gente já teve uma situação de início que as operações elas davam erro, elas davam problema e a gente nunca desistiu disso. E hoje a gente tem inúmeras ferramentas, a gente tem vários produtos na prateleira. Se o cliente não quer isso, tem isso, tem isso e tem isso. Então, assim, a gente tem produtos para ofertar para todo tipo de cliente, a gente tem solução para vários problemas financeiros e a gente tem como operacionalizar isso todo dia, fazendo com que pessoas consigam realizar seus sonhos, com que os consultores permaneçam motivados, porque estão também nessa missão, né, de conseguir fazer o melhor para as pessoas. A gente, às vezes, fecha uma loja no final do expediente e escuta do consultor. Hoje, meu dia foi tão bom. Por que seu dia foi bom? Porque eu consegui fazer um contrato de 20 mil. Mas não foi só questão do valor, foi porque aqueles 20 mil ia dar solução para um problema ou ia realizar um sonho. Então, assim, a gente, às vezes, faz um contrato de R$500 que tem a gente sente a mesma sensação, que a gente realizou um sonho, que a gente resolveu um problema, que a gente fez o melhor para aquele cliente naquele momento. Então, é isso. Queria perguntar para a Karine o seguinte, eu gosto muito de histórias, né? E vocês duas são recheadas de histórias, de bons Achando que essa live vai ficar pequena, viu? Eu acho eu já também. estou chateado aqui, porque o tempo já voou. Então, ou seja, de forma mais pontual... Pode aproveitar isso aí, viu? Que bom. Se a gente conseguir. Mas vamos lá. De forma pontual, tá perfeito todas as colocações. Eu próprio estou aprendendo aqui com vocês. Mas, de forma muito pontual, tem alguma história? Tem algum funcionário ou algo em funcionamento especial que vocês possam compartilhar com a gente que deu muito certo? Alguém que, uma coisa completamente atípica, teve uma forma diferente de fazer, teve um empowerment, teve um empreendedorismo ali, teve uma maneira de fazer. Quem gostaria de contar uma história para a gente sobre algo fora da curva que levasse como exemplo para os demais que estão nos ouvindo? Eu acho que a primeira coisa que nós fizemos, que foi algo que a gente não tinha ainda na nossa empresa, foi o trabalho home office.
A primeira coisa que a empresa fez foi afastar as pessoas que faziam parte de um grupo de risco, né, quando a gente soube da doença. E essas pessoas que faziam parte do grupo de risco, a orientação era dar férias. Mas tem pessoas que têm um DNA muito forte de tubarão e elas não querem ter férias, né? Elas, principalmente quando a gente falou assim, vamos cuidar de quem sempre cuidou da gente. Eu acho que essa frase assim foi tão impactante que me impactou, acho que Karine, todos nós ficamos muito impactados com essa frase assim, vamos cuidar de quem sempre cuidou da gente, porque a gente sempre foi muito cuidado pela Intercrédito. Eu já estou emocionada. Então, a gente sempre foi muito cuidada e quando, numa reunião, nós falamos isso para as pessoas que possivelmente teriam férias ou um afastamento remunerado, elas se negaram a ter. Então, elas próprias colocaram a opção de fazer o trabalho home office. Não posso ficar em casa, não posso ficar parado, o momento é esse, a empresa precisa de mim e eu vou trabalhar. Então, nós tivemos, na minha regional, 2 exemplos que são fortíssimos, que foi de Lília, e você sabe que está grávida, né? Falta só 30 dias para nascer a bebezinha, e Najara, que passou por um tratamento de saúde, já precisava fazer uma revisão do tratamento dela, e as duas ficaram em casa, e essas duas deram um show. A loja de Petrolina teve um resultado importante, né, para o resultado geral da empresa, e elas começaram a trabalhar dia e noite, essas meninas, porque a gente colocou um horário reduzido, só que elas esqueceram de horário reduzido. Elas achavam que porque estavam em casa, elas tinham que trabalhar 24 horas, né? Então, assim, foi um trabalho importante, está sendo, porque elas permanecem, mas foi algo fora da curva que deu para a gente, inclusive, como referência para todos os outros gerentes. Elas se tornaram referência para que acontecessem outras também, né? Outras pessoas entrassem no trabalho home office e que começam também a despontar no mesmo caminho, né? E se porventura, né, acontecer e a gente tiver que baixar portas de loja por conta disso, a gente sabe que tem uma equipe firme e forte para fazer esse trabalho à distância. Maravilha. Só lembrando um detalhe, eu lembro que na live com o Ivan, tem um detalhe importante, que a Intercrédito é uma empresa muito estratégica, né? É uma das empresas que atua junto conosco aqui, que eu posso avaliar, que é uma das mais estratégicas. Cada passo é muito pensado, repensado, e estratégia é mais ou menos isso. Eu lembro que na live com ele chegou a citar fortemente, e se isso puder vir ainda para frente, queria que todo mundo tivesse ciência, que era o seguinte: existe, lógico, não só no mercado de vocês, quanto no meu, quanto em outros, né, a maioria dos mercados, uma demanda reprimida. E essa demanda reprimida de necessidade de um crédito maior daqui a pouco, ou liberação de 5%, ou a pessoa ter mais liberdade, o nosso principal público-alvo ir às lojas. Quando esse time voltar, o funcionamento voltar a funcionar de forma presencial, etc., etc., o que a Intercrédito pensou? Eu preciso dessas pessoas neste momento e poderia coincidir de períodos de outras férias, ou seja, se tem um momento de adaptação agora, eu seguro, né? A Intercrédito pensou assim, e daqui a pouco, quando eu vou ter uma avalanche de oportunidades, porque tem muita demanda reprimida, eu estou com o time todo preparado. Mas, devido ao nosso pouco tempo, tem a pergunta de $1 milhão que eu não quero deixar de fazer para vocês duas. E eu queria que começasse com a Karine e depois você pontua para a gente de forma rápida, que tinha umas perguntas que eu não queria deixar de fazê-las. Sem pressão. Sem pressão, mas a pressão vem agora. Teve, ou vocês perceberam algum desalinhamento de algumas pessoas que não sabem lidar com essa oportunidade, por exemplo? Nós estamos falando de oportunidades aqui. Vocês tiveram isso? E como vocês lidaram com isso? Sim, Luca, nós tivemos, tá? Pelo menos aqui na AGMET, esteve sim. Foi identificado rapidamente, nós entramos em contato em grupo. Uma das coisas que eu fiz aqui, eu perguntei a todo mundo, a gente fez uma reunião coletiva, né? Só que aí eu senti, sim, que existiam algumas pessoas incomodadas com a situação,
e a gente precisava daquele bate-papo individual, né? Então, foi nesse realmente individual que essas pessoas jogaram limpo, e eu acho que o melhor recado aqui que eu posso deixar para todo mundo diante de um cenário desse, todos os gerentes da Intercrédito têm muita aproximação com o consultor, com supervisão, com a própria liderança. Então, depois de ter passado por isso, eu deixo aqui o recado dizendo que vocês sejam sempre verdadeiros com o seu time, com o seu gestor, independente do momento em que a gente esteja vivendo, né? A gente não vai esquecer daquilo que vocês fizeram, daquilo que nós fizemos juntos, né? Dos recordes que a gente bateu de produção, em tudo que a empresa se propõe a fazer, nós somos realmente os melhores no ramo, e a gente não pode esquecer disso, mas que a gente precisa jogar limpo com quem joga limpo com a gente, tá? Então, foi uma das conversas que eu tive com algumas pessoas do meu time, tá? Porque naquele momento, sim, a minha sensibilidade deu a entender que a pessoa não estava normal, ela não estava na velocidade máxima que ela sempre esteve, tá? Então, eu não poderia esquecer o que ela foi, mas eu precisava, sim, alinhar com ela que um futuro dependeria de uma velocidade não em 200 por 400, eu até brinco aí, mas que realmente precisava ser muito leal com quem é leal com a gente. Então, tem muito disso que ele fala, a gente tem falado bastante aqui nas nossas reuniões, é cuidar de fato de quem cuida da gente, tá? Quando tem esses eventos, eu uma vez conversando com o Vivi, que deve estar por aí acompanhando a live também, e ela dizendo, cara, a gente não tem ideia como é que os meninos ficam véspera de um evento desse, onde a gente tem a oportunidade de fazer escolhas de, né, de qual é o cardápio, de qual é a bebida que vai ter, e a questão é, qual é o melhor? Quando é dito, então pronto, é isso que eu quero para o meu time, porque eles merecem isso, não é mais ou menos. Eu quero um time que seja inteiro, porque eu também vou ser inteiro com eles. Então, o que a gente fala aqui diversas vezes é quando tudo estiver caminhando perfeitamente, nós estaremos juntos, né? Mas é muito importante para todo líder também saber, no momento desse de Covid, quem é que está com a gente, né? Porque a gente chega muitas vezes no momento de live, me desculpe até a clareza, mas faz parte também da minha identidade enquanto profissional, e eles sabem disso. Não adianta muito oba-oba, não adianta simplesmente murrinho dizer que a gente está junto, se na realidade, no dia a dia, eu não estiver sendo com o meu time, eu não estiver sendo com a minha equipe, eu não estiver sendo com o meu gestor. Para mim não faz muito sentido isso. Tá? Então, assim, graças a Deus, esse momento de adaptação aí já passou, sim. Hoje a gente tem na GMET aí um time que está completamente comprometido com o resultado, todo mundo muito preocupado, como eu falei, a gente sabe do que a gente precisa melhorar, e está todo mundo hoje, inclusive, vindo até mim dizendo, Karine, ó, eu sinto que eu não estou tão bem nas minhas ligações. A gente acaba abordando muito essa questão da ligação, porque hoje realmente é o que dá o encaminhamento da venda. E eles ligando para mim, dizendo, Guerreiro, eu preciso que vocês me ajudem. Senta comigo, escuta a minha ligação, vê o que é que eu posso melhorar. E isso é muito gratificante. Isso dá um combustível no líder que, assim, vocês não têm ideia, tá? Então, independente de regional, independente de gerente, eu acho que todo mundo tem essa liberdade, a gente se conhece muito bem, de inclusive ligar para uma regional, ligar para outro consultor, para outro supervisor, a gente faz isso muito bem, por sinal. Hoje mesmo nós tivemos uma conferência com o pessoal de Alex, né, o pessoal da Paraíba aí, que tem feito um excelente trabalho, batendo recorde de acionamento, e eu liguei para ele, eu disse, vamos lá fazer a conferência, e ele fez, né, se dispôs lá, colocou uma consultora que está trabalhando em casa para poder falar um pouquinho com o meu time, que naquele momento a gente não está conseguindo evoluir. Então, é longe de ter qualquer tipo de vaidade, qualquer tipo de receio de realmente vestir a camisa e dizer, eu preciso de ajuda, tá? E isso em qualquer âmbito que seja. A gente também da liderança não acha que todo mundo nasceu pronto, não. Nós estamos realmente nos adaptando a essa mudança e que quando a gente chega numa loja, a gente chega a ver que o clima da loja é muito bacana, pode a loja estar zerada naquele dia, mas isso contagia quem está chegando, tá? Então, fica aqui o meu pedido realmente de união, nesse momento em que a gente tanto precisa. Eliane, quer complementar se na sua GE teve alguma questão de desalinhamento que você precisou, né? A Karine foi brilhante aí, sabiamente. Você precisou ter um case específico que você precisou administrar, chegar junto, de forma pontual? Não, existiram pessoas que realmente a gente deu férias, né? Precisou ter férias, não porque
essa pessoa, ela naquele momento, ela não fosse essencial para a gente, mas já pensando nesse momento que a gente espera realmente de voltar gigantes. E a gente vai precisar do apoio do time, né? O máximo que puder do apoio do time, o time mais completo. E a expectativa é essa, mas assim, a equipe realmente está muito no mesmo alinhamento. Eu tenho que realmente estar orientando essas pessoas o tempo todo e perguntando a elas por que o pessoal... Tem gente que quer ir para a rua e a gente não deixa, então a gente tem podado muitas ações porque a gente sabe que o momento não é esse, mas aquele anseio de continuar batendo meta, de continuar vendo os gatilhos, de continuar participando de todas as campanhas do banco, porque as campanhas elas não pararam, né? As campanhas do banco, campanha da Intercrédito, os bônus, os extras, isso tudo que sempre fez parte da nossa vivência de trabalho, as pessoas elas já entram, né, com esse direcionamento até nosso na entrevista, quando a gente faz a entrevista, a gente já mostra os números e direciona para esses resultados melhores. Então, essas pessoas elas não desaceleraram, né? Elas realmente se adaptaram à situação, ao momento. Mas são pessoas que realmente são ansiosas para conseguir almejar, para conseguir melhorar, para realmente conseguir a excelência e conseguir continuar sendo vistas. O Tubarhelp semanal, para a gente é sempre uma festa, então aparecer agora na terça-feira, e aí com o Tubarhelp apresentando, então o pessoal está se achando ainda mais, né, quando aparece. Então, as campanhas continuam, a motivação tem que continuar, a gente tem essa essência, né? Nós somos tubarões, né? Esse DNA de tubarão nosso, ele não acaba, né? Então, a gente permanece muito aguerrido, a gente continua enxergando, continua analisando números, e a gente sabe que logo, logo isso vai passar e nós vamos voltar gigantes. Não tenho dúvida. Quando a Karine fazia as considerações dela, me fez lembrar, ela falou uma frase muito importante, né? Do apoio àquela pessoa, chegar próximo àquela pessoa, apoiar aquela pessoa que realmente tem dificuldade, mas que nem sempre levanta dificuldade. Eu lembro, de forma rápida aqui, queria pontuar isso, que no primeiro Troféu Shark, a primeira vez que nós estivemos lá na Praia do Paiva, teve uma palestra inicial, e naquela palestra que a gente até eu fiz junto com o Arthur Dantas, e naquela palestra eu levei um exemplo lá, que era como eu estivesse num auditório cheio de pessoas, eu tivesse um Viagra na mão, e os adultos ali eu perguntasse que alguém gostaria que, se eu jogasse de grila, se alguém pegaria aquele Viagra. Todo mundo ficou calado, aguardando, e eu falei, olha, mesmo que tenha alguém que faça Ninguém uso... quer precisar de Viagra, meu filho. Mas mesmo que faça uso, tanto o homem ou quanto a mulher, para o seu parceiro, ele provavelmente, ou até mesmo que tem problema cardíaco, que precisa do remédio com outros efeitos colaterais, com outros efeitos técnicos que o remédio tem, necessários, possivelmente eu jogasse, ninguém ia lá buscar, por medo da exposição. E aí eu expliquei um pouco sobre a necessidade de apresentar dificuldade e o medo de apresentar dificuldade, da exposição. Então, nesse momento, podia ser um momento ímpar da gente levar uma mensagem que todos vocês cinco, né? Os 3 mosqueteiros vão estar comigo, Alex, Clóvis e Mazinho, semana que vem. E vocês duas, né? Essas 2 estrelas que vocês são, né? Que enche de orgulho. Vocês podiam fazer uma palestra sobre empoderamento feminino, sobre protagonismo feminino, de tão brilhante que vocês duas são, mas que eles consultem, ou seja, não tenham esse medo de mostrar alguma vulnerabilidade, que é essa hora que aprende, que é essa hora que evolui. Se tiver algum tubarão que, neste momento, tem um pouco de medo, receio, faz parte do momento. Eu estou cheio de medo, eu estou cheio de receio. A gente viu essa semana que teve uma live sensacional do Márcio com o Padre Fábio, ele falou sobre isso, de cada um procurar o voltar gigante, vou fazer uma analogia com as palavras do Padre Fábio, que cada um tem que ter isso dentro dele, que essa transformação tem que ser pessoal, e que o Covid veio apenas para despertar quem já estava em transformação.
Então, a gente perceber muito bem que este momento eles têm você 5 para ir atrás e falar assim, eu estou tendo dificuldade mesmo, eu quero vender mais por telefone, mas eu não estou conseguindo. E ninguém nasceu feito. Técnica se aprende, venda se desenvolve, liderança se aprende. Eu venho de venda desde que eu tenho 15 anos de idade. Mas você acha que quando, modéstia à parte, eu me considero um bom vendedor, tive vários prêmios de vendas ao longo da minha vida, mas eu não nasci sabendo. Quando eu tive o primeiro contato, eu tremi igual vara verde. Eu morria de medo. E foi espelhando quem sabia fazer, espelhando nessas suas palavras, né? Espelhando tudo que vocês trouxeram aqui hoje, que a gente conseguiu, né? Que eu consegui, a nossa empresa conseguiu chegar. Olhar para um cliente como a Intercrédito, como a Help e falar, poxa, eu quero atender essa empresa, quero ser consultor dessa empresa. Não nasceu do dia para a noite. Então, aproveitar e falar para esses tubarões que nesse momento de possível incerteza, é a hora deles se manifestar, porque eles têm você 5, né? Tem 5 perfeitos tubarões aí que têm um pouco mais de vivência, né? Que esses 5 tem outros 2 e todo o board da empresa que tem muita experiência. E é muito lindo quando eles trazem e falam assim, eu estou com dificuldade nisso. A partir de amanhã, na Intercrédito, tem que ter uma fila de dificuldade, porque demonstrando a dificuldade, se aperfeiçoando, é que se faz a diferença. E aí, não vai ter Covid para a gente, né? E eu queria, para a gente caminhar agora para o encerramento, eu queria que vocês duas, por eu conhecê-las um pouco melhor e saber da essência de cada uma de vocês, eu queria que cada uma de vocês trouxesse o que está dentro do coração de vocês nesse momento. Com esse, porque vocês, mulheres, à frente de um cardume de tubarões, não é uma coisa simples, né? Vocês são julgadas, vocês são vistas, tem uma série de questões pessoais e profissionais, vocês são reavaliadas o tempo todo. E eu fico muito orgulhoso de ver o quanto vocês evoluem a cada ano e o quão longe vocês vão chegar. Então, eu sei que vocês têm um mix, que a Eliane falou, que a Intercrédito ela não é só razão, ela é um mix de emoção com razão. E eu sei que vocês duas são assim. Eu já vi a Karine em evento, chegando para a equipe dela, eu passei até longe, com chibata na mão ali, sendo dura, firme, como uma mãe tem que ser, como uma mulher é. Quando tem que ser dura, é dura. Quando tem que ser amorosa, ela não poupa amor também. Ela doa amor o tempo todo, né? Como toda mulher é. Então, eu queria que vocês, com esse equilíbrio racional e emocional que vocês duas têm, muito mais aguçado que eu, porque eu sou homem, nunca vou conseguir ter o que vocês têm, que vocês trouxessem uma mensagem que a gente pudesse encerrar essa live aqui, que foi maravilhosa, com algo que cada um pudesse olhar e falar assim, eu vou nesse caminho. E eu apoio esse caminho porque eu conheço vocês duas. Karine, conta você primeiro. Na verdade, todos nós aí, falando um pouquinho de motivação, mas já puxando para um pouquinho para o final, né, a gente sai da nossa casa hoje, Luca, todo mundo, né, com uma razão, com algo que nos dá motivação, né, para que a gente chegue na nossa loja e a gente encontre tantos desafios. Hoje eu queria mostrar algo simbólico para vocês, que o nosso diretor fala tanto, mas que tem tanta importância para mim. Eu não sei se dá para todo mundo ver, né? Mas assim, tem algumas palavras que significam muito, e eu faço questão, esse daqui, dentre outros que a gente recebeu, tem uma mensagem diante de todos, né, Eli? E assim, ele diz assim, ó, né? Disciplina, constância... Sabe o que é engraçado? Nós não combinamos isso. Não. O meu está aqui do meu lado, que eu ganhei aqui do orgulho da Neurônios aqui, a quilometragem da Neurônios lá para Pipa e tudo o que eu preciso seguir, e vocês Exato. Duas com eles em mãos. Assim, esse daqui, na verdade, acaba sendo o meu direcionamento todos os dias, onde eu tenho que sair da minha casa, né? Me deparar muitas vezes com tantas pessoas que estão precisando de uma palavra de apoio, né? Que a gente possa influenciar essas pessoas que, de repente, têm tanto problema dentro de casa, que muitas vezes um assunto que a gente não abordou aqui, a família não apoia esse momento, então existe um desequilíbrio emocional. Então, é a minha missão, tá? Então, eu deixo o recado aí para os tubarões, sucesso, disciplina, constância. Nós estamos vivendo a nossa resiliência agora, e a gente vai passar por tudo isso, e eu quero dizer para vocês que eu não vou desistir, tá? De vocês, jamais.
eu vou continuar até o fim, dando o meu melhor naquilo que eu entendo que é o melhor, né? Eu estou aberta a sugestões também, e que a gente vai voltar, de fato, gigante, tá, Tubarões? Passo a palavra para a Eli, para eu não economizar. Fiquei emocionada. Olha, naquele mesma palestra que você participou lá com o Arthur, eu lembrei muito isso ontem, quando eu falei com o Ivan, e lá ele falou muito assim, aproveitem o momento. Não sei se vocês lembram, mas desde então o Ivan passou a falar muito isso para a gente, aproveite o momento, aproveite o momento. E a gente veio aproveitando o momento e a gente tem que entender que esse momento é um momento de oportunidades, é oportunidade de crescimento. A gente nunca teve tanta oportunidade de mostrar quem somos, de mostrar que podemos mais, de fazer o nosso melhor, de dar o nosso melhor. E ele até falava assim, fala ainda, né? Se de repente vier uma tempestade, não se preocupe, que a gente tem um guarda-chuva gigante para amparar vocês. E a gente está percebendo esse guarda-chuva. Né? A gente... Ai, meu Deus, é tão emocionante falar de Intercrédito, falar que a gente percebe esse guarda-chuva com uma preocupação real deles, dos diretores, com uma preocupação que é nossa, e a gente se preocupa com cada um. A gente se preocupa com quem teve afastamento remunerado, com quem teve férias, a gente se preocupa com quem está na ativa. A nossa preocupação é total em relação a, principalmente, a qualidade, não só a qualidade do atendimento, não, é a qualidade de vida de cada um. O que vocês vêm fazendo, o nosso emocional, a gente procura se motivar para motivar vocês todos os dias, porque é importante. É um momento único. A gente nunca passou por isso. As pessoas estão comparando esse momento com uma guerra. Pode ser até uma guerra mesmo, né? Uma guerra contra um inimigo invisível. Mas é uma guerra em que a gente tem que aflorar muitos sentimentos, principalmente os bons. Né? A gente tem que aflorar muita coisa, a gente tem que se mostrar determinado, a gente tem que se mostrar muito melhor do que o que a gente já foi um dia, para a gente passar por isso com mais leveza. Então, a minha equipe, a GEMET, GEPAB, GEAL, GEAGRE, a Intercrédito, eu desejo que a gente permaneça assim, com essa motivação diária, a gente continue da mesma forma que a gente se despediu lá no Troféu Shark, todo mundo se abraçou, todo mundo se beijou, e aquilo ali foi tão forte, né? E a gente espera que outros momentos cheguem logo como aqueles, para a gente... Eu acho que vai se abraçar tanto, vai se beijar tanto. E, a gente está com essa sensação assim de que tudo vai ser muito melhor, tudo vai ser muito maior, né? Os sentimentos vão ser muito mais demonstrados, como a gente tem demonstrado hoje. Que lindo. Bom, que pena, o tempo voou e a gente precisa encerrar em respeito ao pessoal do horário, mas eu queria deixar duas coisas bem rápidas aqui. Primeiro, meus agradecimentos a vocês duas. Vocês são duas estrelas do mar, né? Como duas pessoas muito especiais. E eu queria deixar duas coisas. A primeira, eu citei aí recente, né, aqui na nossa conversa, a live do Padre Fábio com o Márcio, e eles, no final, o Padre Fábio levantou um ponto que foi uma frase de uma poesia, que está dentro de uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, que fala que esse afastamento social não nos deixe, né, afastar das pessoas também, que nós continuemos de mãos dadas. Então, a gente deixa essa mensagem, que o afastamento ele é temporário, né? E tem uma coisa importante que eu queria me permitir falar aqui, roubar 30 segundos de vocês, é o seguinte, a gente tem um projeto Segundou, e eu sigo várias pessoas nas redes sociais da Intercrédito, outros me seguem, e eu trouxe para vocês a experiência da filosofia do sucesso, e dessa semana eu me surpreendi, porque muitas e muitas pessoas repostaram da nossa lista de transmissão a filosofia do sucesso das suas redes sociais, levando, né, essa mensagem que eu, particularmente, eu estou aqui hoje por causa dela, eu acredito nela, e eu queria que todos que
estão nos ouvindo, praticasse isso, prega na geladeira, prega no armário, prega no guarda-roupa, até que ela saia do papel para a pele e que vocês lembrem disso todos os dias, porque eu garanto a vocês que a filosofia de sucesso de Napoleão Hill já salvou minha vida mais de uma vez, literalmente falando. Eu queria ter a permissão de terminar aqui falando para vocês que se alguém, né, ou algum tubarão pensa que é um derrotado, ele será derrotado. Se não pensar que era a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, o sucesso não sorrirá para você. A vitória nem sempre é melhor para os mais espertos e os mais fortes. Aquele que sempre crê, de forma resumida, eu trouxe aqui para não gastar o tempo, é aquele que sempre conseguirá. Um beijo para vocês. Tá tudo na nossa mente, como vocês falaram. Agora vamos no brinde, né, Karine? Um brinde. Depois dessa, a pessoa se emociona. Um brinde a todos os tubarões. Um brinde a todos Lembre-se nós. disso Vamos sempre. continuar guerreiros, Lembre. aguerridos, fazendo o nosso melhor todos os dias. Beijo. Um beijo. Beijo. Pode ser uma foto, né? Que lindo. Bem acho. Por favor, os bastidores. Tem que registrar essa foto. Seu coração tá desarrumado, viu?